A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos juntos para este nosso momento de meditação, esse momento de oração, mergulhando no coração do Senhor, procurando crescer no seu amor. Se é a primeira vez que você está conosco, meditando o livro do Monsenhor Ascânio Brandão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você sempre está aqui conosco, bendito seja Deus pela sua fidelidade. Acolho a você que está conosco pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo pela nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita no nosso canal, por gentileza, toque esse botãozinho aí, inscrever-se, toque esse botão aí, seguir e comece a receber o nosso conteúdo, sempre aqui publicado para que Deus seja glorificado. Uma alegria contar com você. Compartilhe desde já esse vídeo com outras pessoas. Pode acreditar que você vai fazer bem a muita gente que receber esse conteúdo. Se você gostar, deixa aí a sua confirmação que você gostou, para que essa publicação possa ser proporcionada a muitas outras pessoas. Nós queremos acolher com alegria aos ouvintes da Rádio do Bem, a Rádio Cultura de Quixadá, 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, receba o nosso abraço, o nosso carinho e, por favor, mande dizer de onde você está nos ouvindo, qual é a sua cidade, qual é o seu bairro, a sua rua. Vai ser muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Se você sempre acompanha o Breviário da Confiança, se foi a primeira vez, se foi em casa, no trabalho, se estava fazendo uma viagem ou circulando pelas ruas da cidade quando sintonizou a Rádio Cultura de Quixadá. Para você interagir conosco é muito fácil, vou passar para você o WhatsApp, o telefone da Rádio Cultura. 88 é o código de área. 998378192. Vamos lá, mais uma vez, bem devagar para você anotar. 88 é o código de área, 998378192. E para adquirir o Breviário da Confiança é muito fácil. Você pode entrar em contato conosco, pode procurar diretamente a editora Cleofas. Fique à vontade. Então, 88 é o código de área, 997483456. 88 é o código de área, 997483456. E abraçamos com alegria você que está conosco ao vivo pelo Instagram. Um abraço ao José Osmar. José Osmar está pela primeira vez nos acompanhando lá de Milhã. É isso, José Osmar? Que coisa boa, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Quem foi que ele convidou? Como foi que você chegou até aqui? Recebeu o convite de alguém? Ou ia circulando por aí pelo Instagram e acabou chegando até aqui? Diga lá, José Osmar, você é de Milhã? É isso, meu irmão? Seja bem-vindo. Um grande abraço. A Netinha sempre está aqui conosco. Ela acompanha lá da Fazenda Cachoeira, lá de Baretama. Um abraço, Netinha, para você e para a sua família. Vamos chegando, um abraço para Madalena, seja muito bem-vinda, Madalena Cândido. Alô, Carla Roberta. Alô, Rejane, como é que está o Eusébio? Rejane, como é que está o Cacá, o Eugênio? Um abraço para essa família querida, lá no Eusébio nos acompanhando, muito amados. Queremos acolher a nossa irmã Ednarda, que sempre está aqui conosco. Chegou cedo hoje, né, Ednarda? Abrindo as portas aqui do Breviário. Seja muito bem-vinda, Dudu. E aí, Dudu, hoje conosco, esteve na celebração da Santa Missa, agora cedinho, direto do Recanto de São Miguel, abraçando a Luizinha. Ô, Luizinha, tudo bom, minha irmã? Seja sempre bem-vinda. Alô, Laína, como é que você está? Um abraço para a Tereza Cristina, um abraço para a Rita, para a Karen, para a Verônica. Só gente boa, tá vendo? Alô, Damiana, como é que está Cajazeiras, Damiana? Um abraço para a Eliane, missionária de São Paulo, mas de São Paulo aqui, da Vila São Paulo, de Quixeramobim, lá da comunidade de São Paulo, Apóstolo. Não é isso, Eliane? Vamos abraçando a você com muito carinho e convide outras pessoas para participar agora conosco, tá bom? Você que está aqui, vai enviando, olha, toca aí nesse aviãozinho da confiança, manda para amigos, familiares, colegas de trabalho,
Faça como a prima do José Osmar, né, que convidou. Como é o nome da sua prima, José Osmar? Para a gente identificar aqui como missionária da confiança. José Osmar, é Milhã ou é Milhar, José Osmar? Me explica direitinho o nome aí da sua cidade. Nós temos uma Milhã aqui próximo, mas de repente pode ser uma cidade que eu não conheço ainda. É Milhã ou é Milhar? Às vezes na hora da digitação, né, sai um pouquinho diferente. Elizabeth, seja bem-vinda, Elizabeth. Um abraço para a nossa queridíssima Cristina. Bem-vinda sempre, Cristina, grande missionária da confiança. Vamos abraçando a Gilvanda, a Eneide. Alô, Eneide, como é que você está, minha irmã? Juscelia, seja muito bem-vinda, Juscelia. Vamos chegando. Um abraço grande. Obrigado, Regiane, pelo beijo aí lá para a Dilena, para Maria Letícia. Muito obrigado, minha irmã. Vamos chegando, povo de Deus. Alô, Helenice. Alô, Rosimeire. Um abraço para vocês. Cleomar, sempre aqui conosco também. Muito bem. A prima do José Osmar é a Silvânia de Quixeramobim. Um abraço para você, Silvânia. Um abraço para você, Rosimeire, que está chegando agora. E quantas pessoas você já convidou para o Breviário da Confiança? Você que acompanha sempre pelo YouTube, você tem compartilhado? Você tem convidado outras pessoas, divulgado? Você que vê pelo Facebook, você que está agora na nossa página no Facebook, na comunidade Mariana Boa Semente, você tem sido um divulgador do Breviário da Confiança? Faça isso. Já agora compartilhe para alguém e aí nas suas amizades, nas redes sociais, vá divulgando esse momento de reflexão, esse momento de meditação. Você que está conosco agora no YouTube, você que está no Facebook, divulga para outras pessoas. E você que está nos ouvindo pelo Spotify, nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, manda uma mensagem para alguém, liga para alguém, diz, olha, sintoniza a Rádio do Bem. E vamos entrar em oração. Meu irmão, minha irmã, você que está ao vivo agora pelo Instagram, inclusive quero dizer para você que está vendo a gravação no IGTV do Instagram, você que está vendo a gravação pelo YouTube, pelo Facebook, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, se você quiser interagir conosco ao vivo, como a Regina está fazendo agora, como a Gilvanda está fazendo agora, basta você entrar no perfil da Comunidade Boa Semente pelo Instagram, às 9 da manhã. Pronto, agora você está sabendo. Que hora é que a gente entra ao vivo? Às 9 da manhã, pelo Instagram, você interage conosco, manda sua mensagem, seu pedido de oração, a sua partilha, e nós vamos ficar muito contentes de poder interagir com você diretamente, como estamos fazendo agora com muita gente boa que está acompanhando ao vivo esse momento, fazendo ao vivo conosco o Breviário da Confiança. Amém? Vamos rezar? Vamos rezar, Lucineide? Vamos lá, minha irmã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unidos a Nossa Senhora em oração, colocamos o nosso coração em adoração. Reconheça a presença de Jesus presente, vivo, no interior deste sacrário, também no interior do seu coração. Com a sua mão direita, estenda a sua oração, eleve o seu coração até o Senhor, que se entregou por nós por puro amor e se entrega a cada dia na Eucaristia. Jesus está vivo na Santa Eucaristia. Jesus está vivo no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que em nós foi derramado quando nós fomos batizados. Então,
Ele está em você. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga mais uma vez. Diga com fé. Não é uma questão de sentimento, mas de acreditar em Deus em todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Creia nessa presença do Senhor. Creia na presença real de Jesus. Presente no Santíssimo Sacramento, presente na Santa Eucaristia, nos sacrários das nossas igrejas, nos aguardando e, quando o visitamos, nos abençoando, nos confortando, nos consolando, nos animando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E crescendo na confiança, proclame: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Esse espaço é para que eu e você, na confiança, possamos crescer. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Desejando crer e confiar como Nossa Senhora, seguremos nas mãos dela agora. Querida Dolores, Rosimeire, minha irmã, Dinalba, Adriana, vamos segurar nas mãos de Maria. Hoje, a cada instante, a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Unamos o nosso coração ao coração de nossa Mãe. O nosso coração, ele é muito limitado, ele é muito frágil, ele é muito tentado, muitas vezes pelas tentações abalado, e precisa, no coração da Mãe, ser sustentado. Vamos unir o nosso coração ao coração de Maria. Dona Gilda, seu José Afonso, façam isso agora. Querida Débora, mais ainda neste tempo maravilhoso que você está experimentando. Regiane, una o seu coração ao coração de Nossa Senhora e clame o Espírito Santo sobre a sua vida. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Convido você, Patrícia, convido você, minha irmã Alândia, reze comigo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você que se sente frágil, você que se sente debilitado agora, você que, assim como eu, precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo favorecido, reze comigo agora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E animados por Nossa Senhora, animados pelo Espírito Santo, nós crescemos na devoção a São José, para sermos homens e mulheres de fé. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços, para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. Desejando crescer na fé, desejando seguir o bom exemplo, o perfeitíssimo exemplo de São José, desejando que ele lhe assuma como filho, que você o assuma como pai,
Assim como Ele educou Jesus na sua humanidade, que Ele possa também nos educar no caminho da santidade. Por isso, minha querida Maria do José, eu motivo você agora a dizer comigo: São José, providenciai. Aquilo que lhe é mais necessário para você, para a sua família. Diga Patrícia, diga Regiane. Liana, diga comigo: São José, providenciai. Diga com mais fé, com mais convicção. Com certeza, Jesus, Maria, na convivência ali na Sagrada Família, apresentavam a José as necessidades, desde aquelas mais simples, aquilo que está faltando na cozinha, aquilo que está faltando no trabalho. São José, providenciai. E pedimos a ajuda dos anjos de Deus. Nós vivemos numa grande batalha. Hoje nós vamos falar sobre batalha, nós vamos falar sobre tentação. Quem aqui não se sentiu ou não se sente tentado, atacado? Eu e você precisamos da ajuda do alto. Eu e você precisamos, Ítala, você também, Ivone. Nós precisamos da ajuda dos anjos para que não venhamos a cair em tentação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Peça a ajuda do seu anjo da guarda. Eu peço a ajuda do meu, você pede a ajuda do seu. Cícero, reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santos anjos do Senhor, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Que coisa boa, já somos muitos aqui agora pela providência de Deus, mas você pode com certeza convidar mais alguém. Sem sair da oração em evangelização, convide agora, sem perder tempo, a outros irmãos. Manda um convite para as pessoas do seu círculo de amizade, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Porque este é um assunto que diz respeito a todos nós, sem exceção. Presta atenção. Abra o seu coração. Breviário da Confiança deste dia 29 de março. Tema de hoje: tentações. Entre as provações das almas generosas, as tentações são das mais duras, constituindo verdadeiro martírio. Elas são variadas e terríveis. E mais hoje do que em tempo algum, tentações contra a fé, produzidas pelo demônio ou sugeridos pela atmosfera materialista que nos cerca. Tentações contra a esperança, tentações de desânimo, tentações contra a caridade. Que luta, meu Deus!
O inferno parece às vezes todo contra nós. Dolorosas provas. Como vencê-las? Quando a veemência da tentação nos assalta, é imperiosa, domina-nos, fazendo-nos sentir como que abandonados do céu, principalmente nas tentações impuras. Então, é que a confiança e a coragem nos são absolutamente necessárias. Nosso Senhor não nos abandona. Deixa-nos lutar para que seja provada nossa virtude. Não nos perturbe o horror das tentações. Santa Catarina de Sena e Santa Ângela de Foligno, duas almas virgens e seráficas, foram provadas pelas mais horríveis tentações de impureza. Depois da tempestade, de uma tentação impura, queixou-se Santa Catarina de Sena a Jesus. Onde estavas, meu Jesus, durante essa tempestade? E Jesus lhe disse com amor: no meio de teu coração. Assim vos responderá também nosso Senhor. Ó almas tentadas, depois de cada provação, coragem. São Vicente de Paulo e Santa Teresinha sofreram durante longos anos as mais terríveis tentações contra a fé. Tentações de materialismo e descrença. E venceram. Receberam as tentações com paciência e calma, porém sempre dispostos a resisti-las. A inquietação é pior. Confiança e amor. Combatamos cheios de coragem o inimigo, porém sempre calmos e confiantes. Não falei para você? Essa é uma das páginas indispensáveis para todos nós, porque esta é uma realidade que diz respeito a todos nós. Meu irmão, minha irmã, a primeira compreensão que o Monsenhor Ascânio está dando para nós é que as tentações são tipos de provações. Existem provações que não são necessariamente tentações. Já vamos fazer a distinção. Primeiro vamos entender assim: a provação é algo permitido por Deus. A tentação é algo que vem do demônio. São duas coisas diferentes, mas uma pode ser aproveitada pela outra. Essa é a questão. A provação vem sempre de Deus, é uma permissão de Deus. Deus não nos tenta, mas Deus nos coloca à prova. Está dando para entender? Presta atenção. Quando alguma situação nos leva a avaliarmos e confirmarmos o nosso amor por Deus, nós podemos entender que Deus está nos submetendo a uma prova, uma realidade desafiadora, seja ela de que ordem for. Deus nos permite algum problema, alguma dificuldade, algum desafio. E, aos olhos de Deus, aquela situação é para mim, é para você, uma avaliação. Como é que a gente chama as avaliações que a gente faz na escola? A gente chama de prova, né? Hoje eu fiz uma prova, ou como a prova foi difícil, como aquela avaliação foi difícil, como aquele teste foi difícil. Pois muito bem, aos olhos de Deus, estas realidades são provações. São ocasiões para que eu e você possamos nos avaliar diante de Deus.
olhando para si mesmos, vendo como é que está a nossa resposta àquilo que Deus nos pede, como é que está a nossa fé, como é que está a nossa esperança, como é que está a nossa capacidade de amar a Deus, de amar aos irmãos. E a gente só consegue avaliar quando Deus nos provar. A tentação, presta atenção, a tentação é algo que vem do demônio. Deus não nos tenta. Deus nos prova. O demônio, ao contrário, ele nos tenta. Aí você pode estar dizendo, mas eu não estou entendendo não, qual é a diferença? A aprovação quer nos levar para o alto. Quando Deus nos permite uma determinada situação, o único objetivo de Deus é que nós possamos ali fazer uma avaliação, perceber a nossa situação e decidir com determinação por uma elevação. Na busca de uma nota melhor, na busca de uma vida melhor, na busca de um lugar melhor, que é o céu. A provação que Deus nos pede, a provação que Deus nos permite, ela tem como objetivo nos levar para o alto. Deus é como um professor que nos permite a prova, porque Ele quer, no final de tudo, nos aprovar. Ele quer, no exame final, nos aprovar. Sabe aquele professor bom que faz de tudo para que a gente passe de ano? E, porque ele é bom, ele faz com que nós percebamos aonde a gente precisa melhorar. E as dificuldades, elas nos ajudam, não é? As provações, elas nos ajudam. Por exemplo, a perceber que a gente ainda é muito orgulhoso. Quando você está numa situação em que você está precisando de ajuda. E isso ajuda você a perceber até que ponto você é humilde. Porque às vezes quando a gente não precisa de ninguém, a gente vai ficando metido a besta, vai ficando muito vaidoso, muito orgulhoso. Já entendeu a aprovação? A tentação, ela não vem de Deus, vem do demônio, e o objetivo é nos arrastar para baixo. O objetivo não é nos elevar, o objetivo é nos derrubar. Entendeu, Thelma? Você está entendendo? Está entendendo, mamãe? Está acompanhando aí? Está entendendo tudo? O objetivo da tentação, que vem do demônio, sempre, a tentação sempre vem do demônio, é nos derrubar, é nos arrasar, é para o inferno nos levar. Deus, com a aprovação, quer para o céu nos levar. O demônio, com a tentação, quer para o inferno nos arrastar. Agora, como eu dizia, uma realidade, muitas vezes, quase sempre, aproveita da outra. Tanto Deus aproveita da tentação que vem do demônio como uma ocasião de provação, é o que o Monsenhor Ascânio está falando hoje, como o demônio também aproveita das provações que Deus muitas vezes está nos permitindo com a melhor das intenções, para que seja uma ocasião de tentação. Misturou tudo? Não. Vamos lá, vamos explicar. Deus é capaz de tirar sempre uma coisa boa, mesmo de coisas ruins. O demônio, ao contrário, é capaz de tirar de coisas boas coisas ruins. Então, uma situação de provação, uma determinada dificuldade na minha vida, não necessariamente causada pelo demônio. A gente não pode achar que tudo de ruim que acontece na vida da gente foi o demônio que causou. Não. Essa vida que a gente tem, desde que aconteceu o pecado original, é uma vida frágil. Então, por exemplo, eu e você podemos adoecer pela nossa realidade humana, limitada. Não quer dizer que necessariamente Deus fez com que eu adoecesse ou o demônio fez com que eu adoecesse. É um exemplo para você entender. Muito bem. Uma doença chegou na minha vida, na minha família. Deus aproveita aquela ocasião como uma provação. Claro que tudo está na permissão de Deus. Tudo. Nada do que acontece aqui embaixo é ignorado por Deus.
Deus misteriosamente permite esta ou aquela situação. Um dia lá no céu a gente vai entender todos os mistérios que a gente viveu por aqui. Mas preste atenção, acontece uma doença. Deus aproveita daquela ocasião como uma provação, uma avaliação para mim. Aquela situação vai me fazer perceber aonde eu preciso crescer. Para você ter ideia, nós temos história de santos que se converteram quando adoeceram. Tinha uma vida para lá e para cá, fazendo de tudo, inclusive de tudo errado, e se converteram quando se perceberam adoentados, limitados. Por Deus estavam sendo provados. E como acolheram aquela provação como uma ocasião de conversão, foram por Deus elevados, amadurecidos, crescidos, santificados. Você está entendendo? Agora, o demônio, ele pode aproveitar uma ocasião de provação que não tinha sido causada por ele, mas permitida por Deus, para entrar com a tentação. E aí, naquela mesma situação de doença, o demônio se achega e começa a tentar a mim, a você, por exemplo, a dizer: aonde está o seu Deus? Por que é que ele não lhe cura? Por que é que ele está permitindo que isso aconteça com você? Isso é o quê? Uma tentação. Está dando para entender? Quem está entendendo, levante a mão e diga: eu estou entendendo. Inclusive, por que que eu estou sofrendo e por que que tanta perturbação na minha cabeça está acontecendo? Pois é. Deus também, por sua vez, que é infinitamente bom, pode aproveitar uma situação de tentação, que não foi ele que causou, porque Deus não tenta a ninguém, mas para que aquela situação de tentação sirva para mim e para você como uma avaliação, como uma provação. É isso que o Monsenhor Ascânio está nos ensinando hoje. De que forma? O demônio vem com a tentação para nos arrastar para a condenação. Deus permite. A própria tentação Deus permite. Claro, não é Deus que está tentando, lógico, mas tudo que aqui nos acontece está sob a permissão de Deus. Mas Deus pode aproveitar aquela tentação que o demônio está lançando sobre mim, sobre você, e é por isso mesmo até que Deus permite a tentação, para que nós possamos crescer na nossa fidelidade, na nossa firmeza. Por isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo que entre as provações que Deus permite para as almas generosas, na medida em que você vai se dedicando, olha, isso aqui não é para você dizer assim, então eu vou me afastar de Deus. É a maior bobagem que você pode fazer. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus vai vendo a nossa generosidade e mais Deus vai permitindo as provações para que a gente cresça de verdade. É sinal que Deus está percebendo que nós queremos crescer. Por isso que as provações são permitidas para as almas generosas. Ora, quem está longe de Deus, que não quer saber nada de Deus, não precisa, não tem nem como ser provado, porque já está condenado. Decidiu viver de Deus afastado. Agora, na medida em que nós vamos nos aproximando, as provas vão aumentando. Olha, vamos de novo voltar para a comparação da prova. Ceicinha, presta bem atenção. Alândia, o que é que você acha de uma pessoa que está na faculdade, na universidade, já muito adiantada, encontrar uma prova para fazer e a primeira questão da prova é: some 2 mais 2. A pessoa já começa a achar estranho, não é não? Aí vem a segunda questão da prova. A pessoa está na faculdade, já perto de se formar. Aí foi fazer uma prova. Aí está lá a prova, primeira questão, some 2 mais 2.
Aí a segunda questão. Se você unir essas duas sílabas, L-A-T-A, que palavra você vai formar? A pessoa não entende, ela vai dizer, meu Deus, mas que prova é essa? Isso aqui é brincadeira. Isso é prova de criança. Hein, Jardeline? Hein, Gorete? Hein, Nilda? Você vai ficar até indignado, né? Vai se sentir até ofendido. Ô, professor, acho que teve algum engano aqui. Por quê, meu filho? Olha, isso é... Aqui, 2 mais 2, para juntar as sílabas lá com tá. Eu acho que essa prova deve ser do maternal. Deve ser de alguém que está começando. Você já está entendendo? Quando alguém está numa fase inicial de um processo, então as provas são mais simples. Mas para que a pessoa possa ir avançando, as provas também vão se complicando. Por isso que na relação com Deus também, na medida que a gente vai crescendo, as provações vão crescendo também, para que a gente continue a crescer. Para que Deus possa cada vez mais nos favorecer. A gente precisa entender. E o Monsenhor Ascânio está dizendo que parte dessas provações mais duras são as tentações. As tentações, elas vão atingir a todos. Desde que você começa a ter um pouquinho de juízo, ali na infância, já começa a tentação. Até você e eu ficarmos bem velhinhos. Você já ouviu falar em algum velhinho sem vergonha? Em alguma velhinha sem vergonha? Pois é. As tentações, elas não têm discriminações. Atingem a crianças, atingem a jovens, atingem a adultos, atingem a idosos. As tentações, elas não escolhem classe social. O pobre é tentado, o mais ou menos é tentado, o rico é tentado. Não escolhe cor, o demônio quer levar todo mundo para o inferno. A criança, o jovem, o adulto, o idoso. A pessoa que está começando a se aproximar da igreja, aquela que já faz tempo, até o Papa, para entender essa hierarquia, essa sequência. Você está entendendo? Então, todos nós seremos sempre, durante toda esta vida, tentados. Principalmente na hora da nossa morte. Porque é o momento final. É a última cartada que o demônio tem para nos arrastar para o inferno. Então essa é uma realidade que eu e você precisamos entender. Você pode até estar dizendo assim, mas eu não gosto dessa conversa, isso aí eu não gosto de saber dessas coisas. É pior, porque se eu e você não procuramos conhecer essas realidades com as quais o inimigo nos ataca, como é que a gente vai se defender? Se a gente não procura conhecer, como é que a gente vai se defender? É melhor saber. É ou não é, Madalena? É melhor saber para se defender, para compreender. É isso que nós estamos a fazer. As tentações são para nós um verdadeiro martírio. Por quê? Principalmente quando são almas generosas. Quando a gente quer fazer o que Deus deseja. Quando a gente quer obedecer a Deus, a tentação é um sofrimento, porque a gente não quer fazer aquela atitude que desagrada a Deus. Então, é um sofrimento, porque a gente quer, se você é uma alma generosa, você quer obedecer a Deus a todo momento. Então, fazer o que Deus não quer é um sofrimento. Por isso que o Monsenhor diz que é um martírio. E elas são as mais variadas e as mais terríveis. Cada um vai ser tentado na sua área mais frágil. Vai ser tentado exatamente porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele ronda-nos como um leão. Então, o demônio, ele nos estuda, ele nos avalia. Então, ele vai buscando uma
porta aberta, uma janela aberta, alguma brecha de fragilidade para que ele possa nos atacar. Então pode ser que o Ângelo sofra um determinado tipo de tentação. A Adriana já vai sofrer outro tipo de tentação muitas vezes. Porque o ponto fraco do Ângelo é um, o ponto fraco da Adriana é outro. Então nós somos, pelo demônio, estudados, avaliados para sermos por ele, no ponto fraco, tentados. Presta atenção. Por isso que não existe só um tipo de tentação. São variadas, são terríveis. E depende da época, depende do momento que a gente está vivendo. Monsenhor Ascânio está dizendo que cada vez mais esses ataques vão ficando muito presentes no tempo de hoje, e isso já era no tempo dele, você sabe, esse livro é muito antigo, né? Mas veja que isso é uma realidade atual e até pior, porque cada vez mais as pessoas têm se afastado de Deus, cada vez mais as pessoas estão voltadas para o que é material, esquecendo o espiritual, ou, na melhor das hipóteses, buscando o espiritual de um jeito errado, em vista do material. Você sabe que muita gente busca o espiritual, mas a intenção é o material. Isso é uma tentação também. Então fique atento. Fique atento para não cair na tentação. Então, existem tentações contra a fé, produzidas pelo demônio, ou sugeridas pelo mundo que só busca as coisas que você pode tocar, pode experimentar. E Deus não tem como ser, nesse sentido, né, nessa comparação, Deus não tem como ser tocado, Deus não tem como ser experimentado, você não tem como botar Deus assim no microscópio, precisa da fé. Então, quanto mais você é materialista, quanto mais eu sou materialista, mais eu dou espaço para ser tentado nessa área, de querer provas de Deus. Eu só acredito em Deus quando todas as coisas estão me favorecendo, porque senão Deus eu não estou vendo, então eu não estou crendo. Então são provas no campo da fé, tentações contra a esperança. Quantas pessoas são tentadas para ficarem desesperadas? Você já deve ter passado por isso, ou conheceu alguém que passou por isso, ou está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso. Olha, está tudo acabado. Olha, a cor não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito. O mundo não tem mais jeito. Vai tudo se acabar. O que é isso? É falta de esperança. Quando você começar a ter esses pensamentos, fique atento. Provavelmente você está sendo tentado neste momento. E aqui eu já abro um parêntese para você explicar, para você entender. A tentação, ela acontece no campo da minha mente, a nível dos meus pensamentos. É assim que o demônio nos ataca, é assim que o demônio nos tenta, é nos influenciando. Como você tem alguém que muitas vezes fica perturbando sua cabeça, dando maus conselhos, dizendo coisas negativas, não acontece isso? Tem gente que a gente nem gosta de se encostar porque a gente chega a sair pesado, porque a pessoa só diz coisas ruins, coisas negativas, coisas sujas, coisas impuras. Tem gente que tem a boca porca. Você se aproxima da pessoa, ela não diz 3 palavras, senão uma pelo menos é um palavrão. Então são influências negativas que nós temos muitas vezes das pessoas. O demônio, invisivelmente, às vezes até usando dessas pessoas, mas diretamente na cabecinha da gente, ou na cabeçona, né, para quem tem a cabeça um pouquinho maior, fica colocando maus pensamentos, más influências, más sugestões. É assim que ele nos tenta. E nesse campo da esperança também. Você está passando por um problema, por exemplo, a tentação vai dizer, olha, sua vida está destruída, não tem mais jeito. Deus não pode lhe ajudar.
Essa situação não tem como melhorar, é daqui para pior e vai gerando em nós um desespero. Cuidado, pode ser uma tentação e das grandes. Tentações contra a esperança que nos levam ao desânimo. Quantas vezes as tentações nos deixam desanimados, abatidos, com aquela sensação de que não conseguimos superar um determinado problema, um determinado defeito que nós temos. Veja como você não presta, veja como você é ruim. Quantas vezes você já ouviu que precisava mudar e não consegue? Olha, tentações do desânimo, tentações contra a caridade. Você deveria ser mais sensível com as pessoas. Você deveria buscar ajudar as pessoas. E de repente você começa a pensar coisas do tipo: realmente aquela pessoa está precisando, mas o que é que eu posso fazer? Eu também não posso resolver os problemas do mundo todo. Isso é obrigação das autoridades. Eu tenho que cuidar da minha vida. E aí o que é que acontece? Você vai faltando com a caridade. Porque eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. A caridade exige de nós o perdão. Alguém lhe magoou, alguém lhe ofendeu. O que é que cabe a você, o que é que cabe a mim fazer numa situação dessa? Perdoar. Entender. O perdão oferecer. Aí vem o pensamento. Veja como foi sério aquilo que ele fez com você. Como é que você vai conseguir esquecer, e inclusive a memória daquelas palavras que a pessoa lhe disse? A recordação daquela briga estarão sempre vindo à sua mente. Se isso começa a acontecer, fique atento. Provavelmente você está sendo tentado contra a caridade. Para não dar o seu perdão, por exemplo, para não ter misericórdia. E são as mais variadas situações, você está entendendo? É uma luta. Por isso o Monsenhor Ascânio diz: que luta, meu Deus! A tentação da preguiça. São muitas. Aqui a gente passaria um dia inteiro. Você deveria acordar mais cedo para rezar. Você deveria, mesmo cansado, se esforçar para ir até a missa. Você deveria dedicar um tempo maior para as coisas de Deus, para a leitura da Bíblia, por exemplo, para a leitura de um bom livro, como o Breviário da Confiança. E aí fica aquele pensamentozinho: pois é, eu acho que amanhã, se eu estiver mais disposto. Não, hoje eu estou muito cansado. Veja se você não está sendo tentado. Fique atento, porque a tentação nos atinge a todo momento. Presta atenção. Em algumas situações nós vamos ter essa sensação de que o inferno parece todo contra nós. E deixa eu dizer, está mesmo, viu? Nós temos o inferno todo contra nós, querendo nos afastar de Deus, querendo nos levar para a desgraça. E aí o Monsenhor Ascânio traz a pergunta: então como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Preste atenção. Quando a veemência da tentação nos assalta, quer nos dominar, quer fazer com que a gente se sinta abandonado por Deus, abandonado pelo céu, principalmente nas tentações impuras, e a gente vai falar sobre isso também. A nossa atitude deve ser confiança e coragem. Confiança e coragem. Confiança na misericórdia de Deus, confiança na fidelidade de Deus e coragem para continuar firmes no amor a Deus, na fidelidade a Deus.
Aqui o Monsenhor Ascânio destaca uma dessas formas de tentação mais sérias, que são as tentações impuras, os pensamentos sujos, maliciosos, ligados ao sexo, à genitalidade, à imoralidade, a ver o sexo como uma coisa imunda e a ter pensamentos desse tipo totalmente desordenados. Deus está permitindo aquela tentação que vem do demônio, como nós falamos, como uma forma de prova. Deus está nos deixando lutar para que a nossa virtude seja provada e elevada e santificada. Por isso que lá no início a gente explicou qual a intenção de Deus quando permite a aprovação. Ele quer a nossa elevação. Então, eu e você precisamos passar por esse tipo de avaliação. E não devemos ficar perturbados, horrorizados quando alguma tentação nos vem. E aqui é importante uma compreensão. Presta bem atenção, Alexandra. Presta bem atenção, Ednardo. Uma outra compreensão muito importante. Tentação não é pecado. Você pode até escrever isso para você guardar. Escreva aí. Tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. A tentação em si, ela não é pecado. Desde que eu não consinta. O pecado não é a tentação, é a minha aprovação. O pecado não é a tentação, é a minha aprovação. Vou dar um exemplo. Ítala, você está conversando com alguém e essa pessoa lhe disse uma coisa extremamente desagradável. Aí veio na sua cabeça, veio na sua mente uma vontade tão grande de dizer uns desaforos daqueles, de anarquizar, como a gente costuma dizer, com a pessoa. Vontade até de bater, porque o que a pessoa disse com você seria, aos olhos humanos, bem intentados, motivo inclusive para você responder com agressão física. Lhe deu essa vontade, mas você não consentiu. A tentação resistiu. Você entendeu? Olha a diferença. Na hora da conversa, uma conversa difícil, a pessoa disse o que devia e o que não devia com você. E aí, no meio daquela conversa, veio uma vontade, responda, reaja. Não deixe passar. Isso não é coisa que diga com você. Você não tem culpa. Responda, dê na mesma moeda. Ou até mais forte, bata nela, dê um tapa. Olha lá, aqui. Tentação na sua mente. Mas você resistiu corajosamente. Você lembrou de Jesus? Lembrou de Jesus na sua paixão? Lembrou de Jesus reagindo sempre com mansidão e você não caiu em tentação. Deu para entender? Deu para entender? Você é casado, você é casada, você tem um namorado, você tem uma namorada e alguém se insinua para você. Alguém demonstra atenção de uma forma maliciosa para com você. E aí vem ao seu pensamento uma atração, uma percepção de sedução, uma imaginação. O que é isso? Tentação. É uma tentação. Você já está em casa, não está mais vivendo aquele momento, mas aquele pensamento veio. Você lembra como foi que ela olhou para você? Você lembra como foi que ele olhou para você? Dá uma olhada de novo naquela mensagem que ele mandou para você. Veja aquela mensagem que ela mandou para você.
Eu e você estamos sendo tentados. Não estamos ainda numa situação de pecado. É uma luta. Cabe a mim e a você resistir. Confiança, Senhor, me ajuda. Eu confio em Ti, Senhor. Dai-me forças. E com coragem resistir à tentação. Eu não vou pensar mais nisso. Porque aí é o perigo, quando você vai se permitindo esses pensamentos, a tentação vai ganhando força a cada momento. Seja numa situação como aquela que a gente deu o exemplo da raiva, seja numa situação como essa na impureza, na castidade, na sexualidade. Não alimente esses pensamentos, não se demore nesses pensamentos, perceba a tentação e resista com firmeza. Resista com coragem, resista com confiança. E aqui o Monsenhor Ascânio traz o exemplo de duas santas mulheres, Santa Catarina e Santa Ângela. Ele diz duas virgens seráficas. Esse termo seráfico, seráfica, fala de alguém que escuta Deus assim como o sino, dizendo vem, vem, vem. Alguém que ama muito a Deus, ama muito a Deus. Santa Catarina amava muito a Deus, hoje ama a Deus na glória. Santa Ângela amava muito a Deus, ama muito a Deus na glória. Mas exatamente por serem muito amantes de Deus, elas passaram por horríveis tentações de impureza. Nós não estamos falando de mulheres devassas, não. Nós estamos falando de mulheres santas. E essas mulheres santas sofreram muitas tentações de impurezas, que para elas era como se fosse uma tempestade. Depois de uma dessas ocasiões, de fortes tentações, de coisas, de pensamentos sujos, volto a dizer, estamos falando de duas mulheres santas, puras, virgens consagradas ao Senhor. Em uma ocasião destas, Santa Catarina como que se queixou para Jesus e disse assim: onde estavas, meu Jesus, durante essa tempestade? Onde é que o Senhor estava quando eu estava com esses pensamentos, lutando porque eu não queria pensar nisso, eu não queria fazer isto? Ele disse: no meio de teu coração. Pode ser que você, Cris, que você, Luizinha, esteja no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade de muitas tentações. Não necessariamente as tentações impuras, mas pode ser que alguma outra tentação esteja vindo. A tentação de se afastar do serviço de Deus. Quantas vezes, alguém que ajuda na paróquia, alguém que ajuda na igreja, passa por algum problema, passa por alguma dificuldade e a tentação vem. A tentação aproveita a oportunidade em que a gente está passando por dificuldade. Pode ter certeza. Quando Jesus vai para o deserto, diz Jesus teve fome. Aí a tentação veio mais forte. Então pode ser que a tentação seja, olha, se afaste, vá cuidar da sua vida. Você tem mais o que fazer, você já fez muito. Então cada um vive tempestades diferentes. Tenha certeza, o Senhor está conosco. Ele está no meio do nosso coração para nos dar forças para que resistamos à tentação. Quando eu e você estivermos no meio de uma tempestade, não pensemos que Deus nos abandonou. Ele está conosco, Ele está permitindo aquela provação para a nossa santificação. Ele está permitindo aquela tentação para a nossa santificação. Coragem. Coragem. Lidiane, coragem. Luizinha, coragem. Você que está conosco pelo YouTube, coragem. Não ceda à tentação. Mantenha unido a Deus o seu coração. Não ceda à tentação. Mais dois exemplos maravilhosos para que você veja que as tentações, por mais fortes que elas sejam, elas nos indicam que nós estamos no caminho certo.
Por isso que a força está redobrada para que nós sejamos detidos, para que nós possamos nos afastar de Deus, para que a gente não avance para o céu. São Vicente e Santa Teresinha. Olha lá, dois grandíssimos nomes. Você com certeza já ouviu falar em São Vicente de Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus. E a gente não tem ideia das tentações pelas quais eles passaram. Tentações contra a fé. Imagina o sofrimento de alguém que ama a Deus, que acredita em Deus, começar a se dar conta que vem pensamentos do tipo: será que Deus existe mesmo? Será que vale a pena tudo o que eu estou fazendo? Será que existe mesmo vida depois da morte? Pensamentos contra a fé. Será que Jesus está mesmo na Eucaristia? Veja o sofrimento de um padre sendo tentado dessa forma, de um padre ali para celebrar a missa. Uma tentação contra a fé. Será que isso não é uma grande mentira? Você está entendendo? De uma monja, de uma freira, com uma vida toda dedicada, começar a pensar: será que eu joguei fora a minha juventude? Imagina Santa Teresinha ali, com 24 anos, com uma doença gravíssima, sentindo muitas dores, tendo que lutar para respirar. Tentações que negavam a existência de Deus, a presença de Deus, o valor do amor. Pois bem, São Vicente e Santa Teresinha passaram por essas tentações contra a fé, tentações ligadas ao materialismo, à descrença, como nós falamos, e venceram. Hoje estão na glória, eles venceram. Eles venceram. Eu e você somos chamados a vencer também, meu irmão, minha irmã. Por isso que a gente pede no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Eles venceram. Receberam as tentações com paciência e calma. E aqui no finalzinho deste breviário de hoje, além da confiança, além da coragem, Monsenhor Ascânio nos dá mais essas duas dicas preciosas para cultivarmos a vida toda, especialmente nos momentos das tentações. Paciência e calma. Não se deixe agitar, não se deixe perturbar. Tenha paciência, a tentação vai passar. Tenha calma. Tenha calma. Permaneça com confiança no Senhor, crendo que o Senhor está comigo, crendo que o Senhor está com você. Tenha coragem, resista. Não alimente os pensamentos que lhe estão atormentando. Volte o coração para Deus em oração, mesmo sem sentir, creia. Paciência e calma. Porque na medida que nós resistimos com paciência, com calma, em oração, mais cedo ou mais tarde cessa a tentação. Cessa a tentação. Diz o Monsenhor Ascânio: a inquietação é pior. Se agitar é pior. Se inquietar é pior. Paciência, calma, confiança e amor. É assim que eu e você devemos combater, cheios de coragem, o inimigo. Com coragem, porém, calmos e confiantes. Jesus, nós queremos te pedir hoje a calma, a paciência, a confiança e a coragem para enfrentarmos as tentações, entendendo nelas uma forma que o Senhor nos permite
mesmo causadas pelo demônio, o Senhor nos permite como uma provação para a nossa santificação. Dai-nos, Jesus, nós te pedimos, paciência, calma, confiança e coragem. Tudo isso movido pelo amor ao Senhor. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Se esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com alguém que provavelmente está também sendo tentado e precisa ser, por essa palavra, ajudado, sustentado. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo Breviário da Confiança. Um grande abraço para você, Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau!